Olá, meus amados e minhas amadas em Cristo, bom dia. Que Deus abençoe sua vida poderosamente no dia de hoje, é o que eu desejo profundamente aqui no meu coração. Olha, eu sou o pastor Jonas Fernandes e quero compartilhar uma palavra com você nesta manhã. Uma palavra que vai falar a seu coração. Olha, eu sei que a vida está muito corrida, muito agitada, né? Muitas pessoas cheias de atividades, né? Mas nós precisamos parar um pouco para nos conectarmos com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus durante o dia. E essa palavra que se encontra aqui no livro de Salmos, capítulo 51, no verso 10 a 13, eu tenho certeza que vai trazer para você uma fé mais valiosa, mais fortificada na presença de Deus. Diz assim a palavra do Senhor aqui no livro de Salmos: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Glória a Deus. Olha, essa palavra maravilhosa narra um fato sobre a vida do rei Davi. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido e ungido por Deus, ele foi selecionado por Deus. Deus sondou o coração de Davi e viu que nele havia integridade, viu que nele também havia uma busca. Davi tinha um relacionamento muito próximo a Deus. Mas nós também sabemos que Davi era um ser humano. E Davi era dotado de falhas, de erros e estava sujeito a falhar. E nós conhecemos muito bem a história de Davi. Sabemos que em um determinado momento da sua vida, ele acabou matando um inocente, um homem que trabalhava para ele no seu exército, e ele acabou tomando para si a mulher daquele homem, fazendo o que era desagradável e errado diante de Deus. E nós ficamos muito decepcionados quando nós lemos essa parte nas Escrituras, em saber que um homem tão temente a Deus, que escreveu o livro de Salmos, que poderia estar diante de Deus de uma forma mais perfeita, poderia fazer tal coisa, tal obra tão errada. Mas eu aprendo com essa lição, que em alguns momentos nós também estaremos sujeitos a falhar, a pecar, a cair, a transgredir, porque nós somos pessoas falhas e carentes das misericórdias de Deus. Nós ficamos questionando, por que Davi, sendo ele um homem segundo o coração de Deus, foi fazer tal coisa, foi pecar desta forma, um pecado tão absurdo, além de adultério, também teve assassinato, um homem que tinha uma aproximação de Deus. Essa pergunta, ela fica ecoando na nossa mente e no nosso coração. Olha, o próprio Deus deu esse testemunho dele, dizendo que Davi era um homem segundo o seu coração. Com essa conduta, por que Davi ainda foi considerado um homem assim depois do seu pecado? Olha, meus amados, o pecado está sempre perto de nós. Sempre está perto de nós. Nós estamos sujeitos em algum momento em nossa vida a cairmos, tropeçarmos, pecarmos, errarmos o alvo. Nós passarmos por isso. Mas o que eu percebo em Davi é que ele errou, mas ele não persistiu no erro. E é essa que foi a grande diferença na vida dele. Ele mudou bruscamente a sua atitude. E o mais importante é que o pecado não tirou dele a sensibilidade, o desejo de ser obediente. Olha, nós estamos vivendo hoje um momento muito difícil, vivendo momentos, dias que a palavra de Deus está se cumprindo, Há um grande esfriamento no coração das pessoas. Cada vez mais as pessoas estão mais insensíveis. Parece que as pessoas pecam e não querem se arrepender, não se arrependem,
não acham que o seu pecado foi algo que transgrediu a lei de Deus. Parece que as pessoas encontram uma desculpa para o seu pecado e não querem se arrepender. Mas observe que mesmo após ser descoberto o seu pecado, Davi continuava a buscar a comunhão com Deus. Por isso fazia dele um homem diferente. Olha, a partir do momento que pecamos, a palavra do Senhor nos diz que o pecado ela é a causa da separação entre Deus e o homem. E é isso que Davi sentiu. Davi se sentiu separado de Deus. Caiu o peso do seu pecado sobre ele, né? Mas então, depois dele ter errado, ele busca a Deus, ele começa a se aproximar de Deus, busca o perdão de Deus. Olha que decisão interessante, né? Adão, quando pecou, ele fugiu, se escondeu atrás dos arbustos. E Davi, quando pecou, ele foi diante de Deus orar e confessar o seu pecado e pedir que o Senhor perdoe. Muitas pessoas hoje estão tão intensas que nem sequer sentem falta de Deus. Muitas vezes nem sequer avaliam sua vida e identificam o pecado que cometeram. E acham que Deus continua ali, mas Ele não está, porque Ele não tem nenhuma comunhão com o pecado. Se nós estamos priorizando o pecado, se nós estamos trazendo o pecado de uma forma normal para a nossa vida, para a nossa casa, e nós não nos arrependemos, infelizmente eu tenho que dizer isso aqui. Então nós estamos separados de Deus. E é por isso que muitas coisas acontecem em nossa vida, coisas ruins acontecem. Porque o pecado, ele atrai mais coisas erradas. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas quando Davi se vê com aquele profundo arrependimento, ele ora ao Senhor. Olha, meus irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi cedo na minha vida, é que o arrependimento gera mudança de atitude. Você já viu aquelas pessoas que dizem que são arrependidas, mas continuam fazendo a mesma coisa, persistem em errar, cometer o mesmo pecado o tempo todo? Olha, isso não é prova que houve uma transformação. E se não houve a transformação, é porque também não houve arrependimento. Quando vem o arrependimento, nós mudamos de atitude automaticamente. Nós vemos isso na vida de Davi. Ele pecou, mas ele se arrependeu, ele mudou, ele não persistiu no mesmo pecado, porque ele tinha um coração sensível, ele amava a Deus e isso fez mudar. Existem pessoas que são tão insensíveis que não sentem a ausência do Espírito Santo, não são capazes de dizer: não retire de mim o teu Espírito, Senhor, eu me arrependo, Senhor. O que fazemos de bom ou de mal conta muito em nossa vida, meu amado, mas com certeza isso também nos trará consequência, principalmente quando não nos arrependemos. As pessoas todos os dias praticam o que é errado e não transmitem arrependimento, pelo contrário, acham isso normal. Nós precisamos pedir renovação da nossa vida todos os dias. Notamos que Davi ele pede para Deus renovar a pureza do seu coração, para que o Espírito de Deus volte a habitar na sua vida. O Espírito de Deus vai habitar num coração puro, quebrantado, devotado a Deus. Precisamos que Deus coloque essa verdade dentro de nós. Nós vemos aqui o rei Davi pedindo perdão para Deus, dizendo: não me lances de fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito. E veja ainda que ele busca a alegria da salvação. Finalmente, eu observo que muitos não se preocupam e estão completamente insensíveis em se afastar de Deus. Tanto faz. Olha, se está tudo bem com elas, se elas estão felizes, a vida segue. Não importa, vamos tocar a vida, né? Mas nós precisamos, como filhos de Deus, voltar a ter essa sensibilidade pelo Espírito Santo. E o que eu acho mais interessante, que está no versículo 13, é que ele diz: então eu ensinarei as transgressões dos meus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Olha, ele quer dizer que ele vai contar para as pessoas o seu erro, para que as pessoas não caiam no mesmo erro que ele cometeu. Às vezes você passou por uma história muito ruim, passou por uma decepção e tudo que você faz é não contar para as pessoas de como você saiu daquela situação.
Mas a maioria das vezes, meus amados, nós precisamos fazer como Davi. Precisamos contar para as pessoas que nós falhamos e como nós nos levantamos. Contar a nossa experiência, para dividir com alguém que está dizendo, olha, você pode até dizer para alguém, olha, eu perdi tudo, eu errei, eu falhei, mas o mais incrível é que eu me levantei, eu busquei a presença de Deus, Deus me levantou de novo. E aí você pode motivar pessoas que talvez estejam cometendo os mesmos erros que você cometeu e que estão prestes a se afundar naquele pecado. E você poderá dizer, olha, não vale a pena, este caminho é um caminho de morte, não faça isso. Mas pelo contrário, volte-se para Deus. E eu quero fechar esse vídeo falando disso, da sensibilidade que nós devemos ter com as coisas espirituais. Se arrependa, se volte para Deus, porque hoje está muito comum as pessoas ouvirem palavras apenas que massageiem o seu ego, ouvindo palavras que façam alegria nos seus ouvidos, no seu coração. Elas querem escutar apenas aquilo que elas querem ouvir. Quando nós ouvimos uma palavra mais de conserto, mais de arrependimento, nós não queremos ouvir, porque nos confronta, porque revela o estado do nosso coração. E às vezes nós até dizemos, mas eu sou um ser humano, sou falha, eu errei mesmo no passado, mas ficou no passado. Olha, sim, é verdade, nós estamos sujeitos a pecar, mas assim como você pode escolher pecar, você pode também escolher não pecar. Isso é uma escolha, e talvez você diga, eu não tive forças e acabei caindo, pastor. Por isso que eu sou desse jeito, eu não tenho força. É verdade que às vezes nós nos tornamos fracos, por isso nós caímos, mas isso não pode ser uma desculpa para encobrir nossa responsabilidade. Se levanta, busca a renovação de Deus, busca a renovação para as suas forças, para que você não caia de novo. Davi estava num corpo que não era diferente do meu e do seu. Ele era humano, poderia falhar, pecar, mas ele fez uma escolha e não queria errar outra vez do mesmo jeito que errou. Então, meus amados, esta precisa ser a nossa decisão. E eu deixo essas palavras no seu coração, que o seu clamor seja ouvido e Deus te renove, te dando um espírito reto e um coração puro. E nós vamos orar nessa manhã agora, porque às vezes, quem sabe você falhou, você se afastou de Deus, você está distante do Senhor, está arrependido, mas não sabe como voltar. Olha, o Senhor está prestes a te perdoar. A única coisa que você precisa fazer é abrir seu coração e pedir a ajuda do Espírito Santo. E falar, Senhor, me ajuda a reconstruir minha vida espiritual. Então, nesse momento, abra seu coração e venha orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Esta palavra, Senhor Deus, que revela que em alguns momentos da nossa vida, Senhor, nós somos capazes de cair e de fraquejar. Mas como um pai que ama e corrige o filho, e assim o Senhor está fazendo conosco hoje. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está cuidando em primeiro lugar da minha vida, para nos santificar, para trazer pureza para o nosso coração, Senhor, para que nós tenhamos a presença do Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos fugir do pecado, da aparência do mal, queremos amar a santidade, queremos estar aos Teus pés, Senhor, e fazer o que é correto. Senhor, nós te pedimos hoje, cuida de nós, nos perdoa por aqueles pecados que nós sabemos que cometemos e nunca nos arrependemos, nós nunca voltamos atrás do erro. Por isso te peço perdão hoje, Senhor. Corrige a minha vida, meu Pai, corrige nossa vida, nos purifica e nos liberta de todo mal. Senhor, não nos lance fora da Tua presença e não retira de nós o Teu Espírito Santo, mas nos renova, nos fortaleça para que tenhamos vida em abundância. Cuida da nossa casa, da nossa família, das pessoas que buscam oração, que nessa manhã elas sejam tomadas, tocadas pelo Teu Espírito.
Fala conosco ainda durante esse dia. Abre a janela do céu, abre as portas, Senhor, aquelas que estão trancadas, aquelas que estão fechadas. Abra, meu Deus, para que possamos te adorar e te engrandecer. Muito obrigado, meu Deus. Eu te louvo nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Olha, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clique em inscrever-se, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo, comente aí se essa palavra foi importante para você, o que você aprendeu. Isso vai fazer com que as pessoas leiam o que você escreve. Você sabia que tem pessoas que leem? Outro dia eu conversando com uma pessoa que acompanha o canal, eu falei para ela, olha, às vezes você coloca alguma coisa e eu respondo e a pessoa não lê. Ela disse, pastor Jonas, além de ler o que o senhor responde para mim, eu leio o que todo mundo escreve. Eu aprendo muito com as pessoas ali. Tem muitas pessoas que assistem o canal, ouvem a palavra, são edificadas, mas não comentam. Então escreva o que você sentiu, que se foi bom para você, envie para alguém que você ama. Olha, amanhã, às 5 da manhã, estamos aqui de novo. Eu te convido a participar desta oração, dessa devocional, para juntos começarmos nosso bem, consagrando nosso dia, consagrando nossa vida a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. Um forte abraço e fique na paz.